Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem e vamos lá para mais uma videoaula, né? Continuar aqui na nossa batalha, nossa luta, beleza? Vamos lá para o nosso slide? Galera, continuando aí, tá? Falando sobre a fuga da corte portuguesa para o Brasil, aula de número 3, certo? A família real chega ao Rio de Janeiro. Vamos entender aí quais são as reverberações disso, né? Quais são os resultados, o que vai mudar, o que vai continuar, beleza? Vamos lá então. Gente, a família real portuguesa chega em 8 de março de 1808, né? Tem uma coisa bem interessante aí no decorrer disso, porque como você sabe, Dom João VI chega em Salvador e o navio com ele, com a rainha Dona Maria e a esposa, a Carlota Joaquina, vai direto para o Rio de Janeiro, o navio delas, né? E logo depois Dom João VI já assina o Tratado de Abertura dos Portos, as Nações Amigas, permite algumas fábricas de manufatura, né? Como a gente já viu lá, os reflexos de tudo isso. Depois ele segue já para o Rio de Janeiro, beleza? Então a gente fala a partir de hoje dessa chegada. Uma coisa interessante a gente perceber aqui, vamos entender um pouco dessa história. Dona Carlota Joaquina, esposa de Dom João, né, não queria vir para o Brasil. Desde o início ela detestava, né, a ideia de morar nessa colônia e tudo mais, tá? Sobretudo pelo tipo de vida que eles levavam na metrópole, né? A Europa é um lugar, né, de prestígio, um lugar de progresso, com toda a estrutura e tudo mais. Para você entender como a viagem foi tão complicada, tão difícil, né, para elas, para todos, na verdade, como eu salientei na aula passada, no navio em que ela estava, Dona Carlota Joaquina, houve o quê? Uma epidemia de piolhos, cara. Todas as mulheres da corte, imagina só, as mulheres da corte, a nobreza portuguesa, tiveram que cortar os cabelos, né, para que essa epidemia não se espalhasse, né? Imagina só, a gente está vivendo um período de epidemia, tá todo mundo meio que, né, preocupado. Imagina as mulheres aí com o cabelo cheio de piolho, né? Porque dava nos navios essas epidemias e todo mundo tinha que cortar o cabelo, raspar e passar banha, óleo na cabeça para tentar para matar e não pegar mais, né? Então é uma coisa bem horrível. Por isso, olha que interessante, uma curiosidade, quando elas chegam no Rio de Janeiro, elas chegam com a cabeça enfaixada, com turbante, né, com esse óleo aí grudado nos cabelos e enrolado para evitar, né, a aglomeração de piolho. E chega aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, vai desembarcar, todas as mulheres da corte estão com esses turbantes, né? E as mulheres da colônia achavam que era a última moda na Europa, imagina só vocês. Quando viram a corte portuguesa, né, a nobreza da metrópole chegar, falaram assim: meu Deus, o que é isso na cabeça da princesa, né? Deve ser algo muito moderno, deve ser a última moda lá em Portugal, imagina só vocês. Aqui tem uma representação, né, do filme Carlota Joaquina, que inclusive eu vou indicar vocês para fazerem um trabalho lá na frente, tá? Sobre esse filme, com a representação dela chegando aqui no Rio de turbante e tudo mais, devido a essa epidemia de piolhos. Aqui tem uma representação do século XIX, tá? Da chegada aqui, ó, Dom João, Dona Carlota, tá? Chegada, sendo recebido por festas e tudo mais no Rio de Janeiro. As festividades eram imensas. Tava todo mundo, o Rio de Janeiro estava empavoroso, né? Muito empolgado com essa possibilidade de ter a nobreza aqui, né? Porém, havia um problema, né, com toda essa gente. Como ia acomodar, né? Como eles iam ser recebidos, aonde eles iam viver, né? Eram aproximadamente 15 mil pessoas e chegando mais a todos os dias, vindo mais. E o Rio de Janeiro na época, no início do século XIX, não era o Rio de Janeiro, como a gente entende, né? Era uma cidade bem pequenininha, com ruas de terra, poucos prédios ali bem construídos, com arquitetura mais requintada. Tudo isso era muito pouco, era muito escasso no Rio de Janeiro, tá? Então o que acontece? Para acomodar a comitiva real, foram solicitadas as melhores casas, tá, do Rio, ou seja, foi dada uma ordem de despejo aos moradores que tiveram 24 horas para deixar suas casas. Na casa escolhida, era colocado em sua porta a sigla PR,
significava, claro, príncipe regente, Dom João, né? Mas as pessoas rapidamente elas deram outros significados. Por exemplo, PR virou que era propriedade real, ou seja, o rei se apropriando da propriedade, né? Ele tá tipo tirando a tua propriedade privada, é uma coisa muito louca, né? E sinais de absolutismo, né? Ou prédio roubado, mas o que mais pegou mesmo foi o põe-se na rua. Quem chegava em casa e tivesse o PR na porta, meus amigos, põe-se na rua. Tem 24 horas para sair porque algum nobre português com a sua família vai usar a tua casa, imagina só. E a gente vai entender como é que as pessoas aceitaram isso de bons modos, né? De boa vontade. Não houve revolta colonial, não houve nada. As pessoas aceitaram isso, tá? A presença da família real no Rio, olha, aqui tem uma representação da Turma da Mônica, inclusive, olha, tá? O PR aqui na porta, a ordem judicial e a família que vai ter que cair fora. Isso aqui é um colono, né, abastado, porque inclusive tem uma escrava, tá? Ou seja, não é um casebre qualquer. A presença da família real no Rio de Janeiro contribuiu para uma grande mudança na cidade. A cidade do Rio vai ser transformada depois que a corte chega, tá bom? O Rio torna-se a sede do Império Português, imagine só você, né? Deixa de ser Portugal. E a corte estava segura na colônia. Enquanto isso, a guerra continuava a rolar na Europa, com a Inglaterra tentando ali segurar Portugal dos franceses. A cerimônia do beijamão é uma coisa bem interessante, tá? Logo que Dom João chega no Rio de Janeiro, vai acontecer essa cerimônia. Aqui tem um quadrinho que eu quero que vocês leiam depois no slide, tá? Com mais facilidade, mas isso aqui explica bem o que vai acontecer, tá bom? É uma espécie de cerimônia, que a gente vai entender legal agora, que era um momento em que os súditos do rei, os seus vassalos, iam pedir favor, fazer reclamações, ter um contato direto com ele, fazer um jogo de interesses, entende? E o rei vai estar ali aproveitando para entender um pouco ali, a tentar ajudar algumas pessoas que ele quer. É um festival, é uma cerimônia para puxar o saco do rei, tá? Vamos lá entender isso. O beijamão então é uma cerimônia ou um ritual, tá? Que ocorria em Portugal desde a Idade Média. Não só em Portugal, em vários países, principalmente coroas absolutistas durante a Idade Média e início da Idade Moderna, tá? E ele foi sendo usado em larga escala no Brasil, após a chegada de Dom João. Mas por que será que manteve uma prática dessa, tá? Já em pleno desuso no Velho Continente, ou seja, na Europa, nenhuma monarquia utilizava mais ou fazia o ritual de beijamão, tá? Mas aqui no Brasil virou moda assim que ele chegou. A gente vai entender isso, tá? Isso cai às vezes bastante em prova de vestibular, tá? Podemos dizer que isso muito convinha à monarquia lusitana, ou seja, à coroa portuguesa, uma vez que mesmo sendo a dignatária real da colônia, ou seja, dona do negócio, quando chegaram aqui, toda a corte real estava onde? Em território estranho. Apesar de ser dona da colônia, né? Esses nobres eles estão pisando meio que em ovos. Eles são um lugar que a gente não conhece, né? Qualquer momento, sei lá, pode acontecer uma revolta ou algo do tipo, uma matança de nobres. É um lugar estranho, no meio dos trópicos. Para eles é muito estranho, tá? Então, podemos então, portanto, concluir que algumas formas de criação de apoio político das quais a monarquia portuguesa se utilizou, ou seja, ela aproveita para pegar grupos da elite brasileira e colocar debaixo das suas asas. Assim o rei começa a governar de forma tranquila e pacífica, sem precisar entrar em conflitos políticos ou de interesses com ninguém aqui da colônia, tá? Na realidade, o início da corrupção brasileira é uma pergunta. Seria isso então, esse jogo de interesses, o início da corrupção brasileira? É isso que a pergunta se faz. O beijamão ele já foi interpretado em provas de vestibulares, por exemplo, e por alguns historiadores como o início do jeitinho da corrupção brasileira, tá? Mas isso aí eu vou abordar com vocês aqui na frente. Então, olha só, é muito emblemático, né, que a monarquia portuguesa e sua cria, o Império do Brasil, né, tenha se utilizado da cerimônia do beijamão com o intuito de atender a desejos e pedidos do povo, tanto da plebe, pequena parte dela, quanto da sua elite, que a grande maioria era da elite, tá? Visando apoio, em especial,
do segundo grupo, ou seja, apoio da elite, como eu te falei, ou mesmo da venda de títulos de nobreza. Pois bem, com a finalidade de trazer a elite para debaixo de suas asas, fazendo adentrar o rol dos nobres, mesmo que uma baixa nobreza. Vamos entender? Gente, quando a nobreza portuguesa chegou no Brasil, todos aquelas famílias que tinham um pouco mais de poder aquisitivo, uma família um pouco mais abastada, né? Mas que poderia ter dinheiro, poderia ter uma casa luxuosa, fazer negócio com a metrópole, enfim. Mas não era nobre, não era de família real, não era de família nobre, não tinha sangue azul, né? Então, esse foi uma forma. Quando esses nobres chegaram, essas famílias, essas pessoas ricas, elas queriam uma só coisa aqui no Brasil: também serem nobres. Eles queriam imitar os costumes da nobreza portuguesa, aristocrática. Eles queriam ser aristocratas, queriam ter o prestígio, respirar, falar, agir, vestir, beber, comer, tudo o que a nobreza aristocrática portuguesa fazia, certo? Então isso vai levar o quê? Uma busca muito grande por um interesse dessa elite local em virar nobre. E quem é que poderia dar esse título de nobreza? Dom João VI. Certo? Como que ele vai dar a William? Através da venda de títulos de nobreza, títulos nobiliárquicos, tá? Então essa elite ela vai ceder sua casa. Esse é um dos motivos para não haver ali uma revolta colonial no bota fora, né? No põe-se fora, põe-se na rua, tá? Sobretudo porque eles cediam: não, tudo bem, você pode ficar com o meu sobrado, mas aí tal, né? Eu queria virar pelo menos um, sei lá, um duque, né? Sei lá, que mais? Um barão, né? Algum título de nobreza, né? Eu quero ser alguma coisa, né? E quem pode fazer isso? Dom João. Então Dom João ele cedia, vendia, negociava títulos de nobreza à torta e à direita, tá? Então esses eram interesses reais do beijamão: uma troca de favores, né, um pedido de ajuda, uma venda de interesses e por aí vai. É assim que a sociedade brasileira, né, antes totalmente colonial, né, com uma característica altamente ruralizada, embrutecida, digamos assim, ela vai agora se mudar completamente a sua mentalidade após a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro passa a ser agora capital do Império Português, né? Então essa mentalidade do brasileiro, do colono, das elites, começa a mudar. Ele não quer mais ser aquele homem embrutecido dos trópicos, dono de escravo, sem educação, sem trejeitos, não. Agora ele quer ser nobre, né? Isso é o sentimento de fidalguia, que nós vamos ver o que é agora, tá? Olha só, existe um intelectual, né, pesquisador brasileiro chamado Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda nada mais é do que o pai do Chico Buarque de Holanda. O Chico Buarque, o cantor, sim, tá? Esse cara é um antropólogo, historiador, um grande intelectual, né, da década de 20, 30, 40. Ele vai desenvolver em um dos seus livros o conceito de homem cordial. Eu queria discutir um pouco com você aqui a análise que ele faz sobre esse período aí de transformação, de surgimento da mentalidade do homem brasileiro, tá? Aqui ele tem uma frase: olha, ao contrário do povo japonês, entre os quais a polidez, ou seja, as atitudes corretas, tá, é parte intrínseca do processo civilizacional, ou seja, do processo de desenvolvimento da civilização, né, japonesa. No Brasil, ela está apenas na superfície. Matou, né? É uma teoria que hoje já é bem mais discutida, mas na época ele dizia o seguinte, que esse perfil de homem correto, reto, obedecedor das leis, que não quer passar ninguém para trás, um homem honrado, só estava na fala do brasileiro e na sua estirpe. Por dentro, ele sempre queria se dar bem, né? O homem cordial, então, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, precisa expandir o seu ser na vida social. Ele quer mostrar que ele é alguém, entende? Precisa entender-se na coletividade. Ele quer ser alguém no meio dos outros, não suporta o peso da individualidade, precisa viver nos outros.
O homem cordial é, portanto, um artifício, um ardil psicológico e comportamental que está encrustado, ou seja, preso dentro da nossa raiz, em nossa formação enquanto povo brasileiro. O Sérgio Buarque de Holanda, ele vai dizer que o homem cordial é aquele homem brasileiro, e não estou falando aqui de gênero, tá? Estou falando de espécie de ser humano, de pessoas. O brasileiro que está vivendo nesse período de 1808, com a chegada da coroa portuguesa, e vendo as transformações sociais e querendo se dar bem, né? Ganhar de alguma forma algum prestígio, mas de uma só maneira, sem trabalhar. O homem cordial, então, seria a formação cultural do povo brasileiro em querer, não sou nobre, mas eu vou burlar essa minha história para me transformar como nobre de alguma maneira, né? Eu quero me dar bem. Então a gente tem aqui, olha, um esqueminha para te entender. O homem cordial brasileiro, então, seria aquele do jeitinho brasileiro, né? Da corrupção, de ter que burlar alguma forma para se dar bem, né? É o homem que surge no imaginário do Brasil com plena discriminação sobre o trabalho. A sociedade brasileira desse período, né, que a nobreza portuguesa vem para cá, passa a desprezar cada vez mais o trabalho. O trabalho, ele fica mal visto no Brasil, sobretudo relegado às classes populares mais baixas, e principalmente aos escravos. Então, o sinônimo de trabalho para essa elite, né, da colônia agora, embebida, influenciada pelos ideais da nobreza portuguesa, ela vai deixar cada vez mais explícito na sua mentalidade que o trabalho é coisa para escravo, o trabalho é coisa para os pobres. E quem é rico e não precisa trabalhar. É um ideal de aristocracia, de uma nobreza que às vezes nem existia dentro desse Brasil, né? Mas que é criado nessa mentalidade e é perpassado por gerações e gerações. Até hoje, nós temos um preconceito brutal em relação ao trabalhador. Inclusive, na fala de muitas pessoas, a gente vê na televisão, entre amigos, dentro de casa com a família, a gente vê na internet. Não sei o que, epa, tu é o que? Tu é pedreiro, né? Ih, esse bicho parece pedreiro, não sei o que, o cara tá sujo, entende? É uma forma de discriminação e de diminuição, sobretudo, do trabalho. E é o trabalho digno e necessário, né? São as pessoas que constroem imóveis, gente. Constroem onde a gente está vivendo, onde a gente está assistindo esse filme agora. Fique em casa. Tem milhões de pessoas que não têm casa para ficar, né? Para se proteger. E se não fossem esses trabalhadores, nós não teríamos nem casa para se proteger. Entende? Então essa discriminação no trabalho, ela tem raízes, né? Elas são oriundas sim da formação da sociedade brasileira, relacionada com a chegada das influências aristocráticas europeias no Brasil de 1808. Beleza? Quero que você entenda bem isso, dessa maneira, tá bom? Então essa discriminação no trabalho, ela vai ter como palavra o crescimento de um ideal de fidalguia. Ninguém quer ser trabalhador, todo mundo quer ser o quê? Fidalgo na sociedade brasileira, beleza? E isso vai ampliar cada vez mais o quê? A noção de necessidade da escravidão no Brasil. E ela vai perpetuar-se. Mesmo a Inglaterra pressionando o Brasil a fazer a abertura total do seu comércio, com a abertura dos portos, né? As Nações Amigas, ela também pressionava para o fim da escravidão no Brasil. Para quê? Para fomentar o desenvolvimento da sua revolução industrial que está ocorrendo lá na Inglaterra, beleza? Mas o Brasil, mesmo assim, não vai aderir a esses ideais abolicionistas, sobretudo, gente, por esse conjunto aqui de ideais que está se formando na sociedade brasileira que eu acabei de falar para vocês. Beleza? Eu espero que vocês tenham compreendido, né, de forma satisfatória tudo isso, porque a gente mescla aqui nessas aulas um pouco de dados históricos, de curiosidades, de fatos, mas no fundo a gente tem que entender que isso ajuda a compreender a formação da sociedade brasileira e as transformações econômicas, políticas que vão ocorrer nesse Brasil colônia,
que vai levar até o processo de independência do Brasil. Beleza? A gente fica por aqui. Beijo a todos e todas. Estudem, acompanhem as aulas, façam seus esqueminhas aí no seu caderno. E a gente se vê na próxima, tá? Fiquem em casa.